coração do colégio, havia um trio notório: Tiago, Lucas e Paulo. Eram inseparáveis, sempre unidos em sua confiança e audácia. Era comum vê-los atravessando o campus, rindo alto e fazendo comentários provocativos. Você viu o Tiago, o Lucas e o Paulo hoje? Eles simplesmente faltaram à palestra do professor, comentou uma estudante do terceiro ano para sua amiga enquanto se dirigiam para a biblioteca. A amiga revirou os olhos e respondeu: não é surpresa. Eles sempre fazem isso. Eu me pergunto como conseguem manter notas tão altas. É um mistério para todos. O trio parecia ter uma liberdade que nenhum outro estudante possuía. Eles faltavam às aulas, ignoravam prazos, e, de alguma forma, ainda obtinham as melhores notas da turma. Nos corredores, corria o boato de que eles tinham algum tipo de favorecimento de alguém na administração ou até mesmo de um professor influente. Ouvi dizer que o tio do Paulo é amigo próximo do diretor, sussurrou outro aluno enquanto esperavam pela aula de química. Isso explicaria muita coisa, respondeu sua amiga Sofia, pensativa. Mas é apenas um rumor. Embora não houvesse evidências concretas de favoritismo, as suspeitas eram fortes, e olhares de desconfiança sempre acompanhavam o trio. Além das suas atitudes questionáveis em relação às aulas, havia algo mais que unia Tiago, Lucas e Paulo: suas personalidades. Todos eram extrovertidos, ousados e exibiam uma aura de superioridade. Com o tempo, ganharam a reputação de os garanhões do colégio, sempre ostentando roupas de grife, carros importados e festas luxuosas. Era claro que vinham de famílias ricas e, para eles, parecia que o dinheiro podia comprar qualquer coisa, inclusive o respeito e a admiração dos colegas. Além da riqueza e da arrogância, Tiago, Lucas e Paulo eram conhecidos por sua crueldade. Encontravam prazer em zombar daqueles que consideravam inferiores. Olhe para o Marcos com aquela mochila velha. Aposto que ele a encontrou no lixo, disse Tiago, apontando para um colega que passava. Paulo sempre estava pronto para participar das zombarias, acrescentando: e você viu a professora tentando falar inglês ontem? Parecia que tinha um sapo na garganta. Lucas, o líder do grupo, soltou uma risada alta, incentivando ainda mais o comportamento de seus amigos. Eles se moviam pelo campus como predadores, sempre à espreita e prontos para atacar. Para muitos, a visão deles juntos era semelhante a hienas à procura de uma oportunidade para atacar sua presa. Uma estudante do segundo ano desabafou com sua amiga: é insuportável. Eles agem como se fossem donos do lugar. Ontem, o Tiago jogou meu livro no chão e riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Concordou, e a pior parte é que eles sabem que podem sair impunes. É como se ninguém tivesse coragem de enfrentá-los. O sentimento geral era de frustração, e a impotência era evidente. Algo precisava mudar, e muitos se perguntavam por que ninguém confrontava o trio. Eles pareciam intocáveis, e o que era ainda mais alarmante era que eles tinham plena consciência disso. Com essa consciência, sentiam-se livres para ofender, ridicularizar e até mesmo intimidar fisicamente qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. O colégio era como seu parque de diversões pessoal, e todos os outros eram meras peças em seu cruel jogo. O campus estava sempre agitado com as palhaçadas de Paulo, Tiago e Lucas. No entanto, de tempos em tempos, alguém surgia disposto a desafiar a tirania do trio. Numa tarde ensolarada, André, um estudante recém-transferido, decidiu enfrentá-los. Ele tinha ouvido os rumores, mas não estava disposto a ser apenas mais uma vítima. Ao ver Tiago derrubando os livros de um colega de classe, ele se aproximou com um olhar firme. Por que vocês não tentam isso com alguém do seu tamanho? Desafiou André, ajudando a colega a juntar seus livros. Mateus, surpreso por ser confrontado, olhou para Paulo e Lucas em busca de apoio.
Lucas deu de ombros com um sorriso sarcástico no rosto. Quem é você para nos dizer o que fazer? Respondeu Lucas. André, sem se intimidar, retrucou: eu sou alguém que acredita em justiça e respeito, e vocês três poderiam aprender algo sobre isso. Apesar da coragem de André, a tentativa de enfrentar o trio não teve o efeito desejado. Eles zombaram dele e fizeram piadas sobre o herói do campo. Mas algo havia mudado. As pessoas começaram a murmurar, admirando a bravura de André em questionar a resignação que antes permeava o ambiente. Muitos esperavam com renovada esperança o dia em que o trio se formaria e deixaria o colégio. Mas até que esse dia chegasse, uma semente de resistência havia sido plantada e, como todas as sementes, com o tempo e o cuidado adequado, ela começou a crescer. Assim, lentamente, as coisas começaram a mudar. No início do semestre, o Departamento de Tecnologias Avançadas e Design recebeu uma nova estudante. Seu nome era Paula, com cabelos castanhos compridos, olhos expressivos e uma postura confiante. Ela se destacava, no entanto, sua vestimenta era simples e discreta em contraste com a sofisticação de muitos estudantes daquele departamento. Seus sapatos eram básicos, sua bolsa não tinha marca visível e suas roupas, embora bem cuidadas, circulavam pelos corredores, criando o boato de que Paula vinha de uma das escolas mais prestigiadas do país, uma instituição conhecida por formar profissionais de destaque na área. Mas, ao olhar para ela, poucos poderiam imaginar tal origem. Enquanto Paula se encaminha para sua primeira aula, o trio composto por Lucas, Paulo e Tiago observava de longe, sempre prontos para fazer seus comentários ácidos. Lucas, com um sorriso sarcástico, comentou: olhem a novata. Parece que ela pegou emprestadas suas roupas da bisavó. Aposto que ela é do interior, talvez de uma fazenda ou algo assim. Os pais dela provavelmente gastaram todas as economias para mandá-la para este colégio. Ela deve ser uma bolsista. Tiago nunca perdia a chance de se juntar à zombaria e acrescentou: e aposto que a cidade dela é tão remota que nem tem sinal de internet. Provavelmente ela acha que o Wi-Fi é algum tipo de comida. Os dois riram satisfeitos com suas observações, sem perceber que, ao julgar Paula apenas com base em sua aparência, estavam cometendo um grande erro. Paula, por outro lado, continuou seu caminho, alheia aos comentários, focada em seu objetivo de aprender e se destacar naquele colégio. Ao ouvir os comentários dolorosos, Paula sentiu uma mistura de indignação e pena. Ela parou, respirou fundo e se virou lentamente para encarar o trio. Seus olhos brilhavam de determinação e confiança, e com uma voz clara, ela disse: vocês sabem, é preferível ser vista como uma garota do campo, autêntica e genuína, do que ser um recipiente vazio coberto de etiquetas. Vocês se escondem atrás do dinheiro dos pais, mas o que vocês realmente têm por dentro? Agora testemunharam. Alguém os confrontando de frente. Quando Paula terminou, houve um momento de silêncio, antes que a sala explodisse em aplausos e assobios. Muitos estudantes se levantaram de suas cadeiras, aplaudindo Paula por sua coragem e eloquência. O trio, por outro lado,
parecia atordoado e sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, a resposta de Paula deixou uma marca indelével no trio que sempre se sentiu invencível. Agora estavam desarmados, expostos. Os olhares que antes estavam cheios de medo e submissão agora brilhavam com uma nova luz de respeito e admiração por Paula. Paulo, tentando manter a compostura, murmurou para Tiago que aquilo foi um golpe baixo, que ela não tinha o direito. Tiago, ainda atordoado, respondeu: ela pode nos pegar de surpresa agora, mas não vamos deixar isso passar. Lucas, o mais afetado pela retaliação de Paula, sentiu seu rosto queimar de vergonha. Ele olhou ao redor e percebeu que as dinâmicas haviam mudado. Ela vai se arrepender disso, sussurrou, mais para si mesmo do que para seus amigos. Embora o trio tentasse manter uma postura de indiferença, era evidente que estavam profundamente feridos. Não estavam acostumados a serem desafiados, muito menos publicamente humilhados. Nos dias seguintes, enquanto Paula continuava sua jornada acadêmica com dignidade e graça, o trio se reuniu em segredo, tramando algo. Eles não podiam deixar aquela afronta passar impune, disse Lucas, ressentido. Ela pode ser a estrela do momento, mas isso não vai durar muito. Temos que colocá-la em seu lugar. Paulo, esfregando as mãos ansiosamente, acrescentou: sim, ela precisa aprender que não pode simplesmente humilhar pessoas como nós e sair impune. Tiago, sempre calculista, disse: vamos agir com inteligência. Precisamos fazer isso da maneira certa, sem ações precipitadas. Paula, com sua postura forte e determinada, rapidamente se tornou uma figura proeminente no colégio. Não era apenas a coragem dela ao enfrentar o temido trio que a destacava, mas também sua dedicação acadêmica. A biblioteca se tornou sua segunda casa, e não era incomum vê-la fazendo anotações até tarde da noite. Você viu a nota da Paula no último exame? Ela superou todos nós, comentou um colega de classe para sua amiga. E isso não é tudo, respondeu ela. Ela também foi escolhida para representar nosso colégio em uma competição internacional de design. Ela é incrível. Os professores também notaram seu talento. A Paula tem uma mente brilhante, disse o professor durante uma reunião da faculdade. Ela não apenas entende os conceitos rapidamente, mas também tem a habilidade de aplicá-los de maneira inovadora. Mas enquanto Paula colhia os frutos de seu esforço e dedicação, nas sombras o trio planejava. Lucas, com um olhar cheio de rancor, murmurou: ela pode estar em alta agora, mas isso não vai durar. Enquanto Paula continuava a se destacar, o trio secretamente elaborava um plano, determinado a restaurar sua supremacia e fazer Paula pagar pela ousadia. Em uma tarde nublada, o trio se reuniu no terraço de um sofisticado café com vista para o movimentado centro da cidade. Lucas, com um olhar astuto, delineou seu plano, enfatizando cada palavra para garantir que seus amigos entendessem a genialidade por trás de sua ideia. Escutem, começou Lucas. Vamos jogar um jogo de charme e astúcia. Vamos fingir que tudo o que aconteceu está no passado e, com uma nova imagem positiva do colégio, vou convidá-la para minha festa de 25 anos. Será no restaurante mais sofisticado da cidade. Paulo, com um sorriso sarcástico, interrompeu: e deixe-me adivinhar, você acha que ela vai aparecer com um daqueles vestidos simples e descombinados enquanto estaremos todos impecavelmente vestidos com roupas de grife? Exatamente, exclamou Lucas. E quando ela estiver lá deslocada, vamos filmar cada momento embaraçoso e compartilhá-lo nas redes sociais. Ela nunca esteve pelo nosso caminho. Tiago, sempre mais cauteloso, perguntou: e se ela desconfiar e decidir não vir? Lucas, seguro de si, respondeu: ela virá. Vamos convencê-la de que estamos sinceramente tentando fazer as pazes. Ela não vai suspeitar de nada. Paulo, rindo,
imaginou a cena em sua mente. Isso vai ser épico. Ela pensa que pode nos desafiar, mas vamos mostrar a ela onde ela pertence. Apesar de suas reservas iniciais, Tiago não podia deixar de se empolgar com a excitação de seus amigos. Será a retribuição perfeita. Ela nunca verá isso chegando. O trio ergueu seus copos, selando seu plano maquiavélico, enquanto a cidade continuava sua rotina frenética abaixo deles. O plano estava em pleno andamento. Lucas, com sua natureza meticulosa, já havia reservado o renomado restaurante situado no coração do bairro mais elegante da cidade. Com uma vista panorâmica e um ambiente luxuoso, era o cenário perfeito para o plano. Já enviei os convites por e-mail e redes sociais para todos, disse Lucas, mostrando a lista de convidados em seu tablet para seus amigos. Mas para Paula, pensei em algo mais pessoal. No dia seguinte, Lucas, vestido com um terno bem ajustado e segurando um envelope dourado, se aproximou de Paula no jardim do colégio. Paula, começou ele com um tom gentil. Eu queria pessoalmente entregar a você o convite para minha festa de 25 anos. Seria uma honra tê-la lá. Tivemos desentendimentos, mas talvez esta seja uma chance para começarmos de novo. Paula, um pouco surpresa, olhou profundamente nos olhos de Lucas. Por um momento, procurou qualquer indício de malícia, mas encontrou apenas o que parecia ser sinceridade. Bem, Lucas, estou lisonjeada. Eu estarei lá, respondeu, aceitando o convite com um sorriso cauteloso. O que Paula não sabia era que estava caminhando diretamente para a teia que o trio havia tecido para ela. Ela se virou e continuou seu caminho, contemplando o que vestiria para a ocasião. Lucas, por outro lado, a observou se afastar com um sorriso triunfante nos lábios. Em seguida, ele enviou rapidamente uma mensagem para Tiago e Paulo. Ela aceitou. O plano estava em pleno andamento, e a confiança do trio estava nas alturas. Eles estavam convencidos de que Paula, a garota do campo, seria motivo de riso na festa. No entanto, estavam prestes a descobrir que as aparências podem enganar. O que eles não sabiam era que, por trás da simplicidade de Paula, havia uma história rica e complexa. Seus pais não eram os humildes fazendeiros que imaginavam, na verdade, eram intelectuais renomados. Mas para o trio, criado em berços de ouro e acostumado a medir o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias, isso pouco. Humilhação dela, exclamou Paulo, esfregando as mãos em antecipação. Tiago, olhando para o equipamento, comentou: nada além do melhor para registrar nosso triunfo, certo? A semana parecia interminável para eles, a ansiedade crescia a cada dia, e a fome de retribuição se tornava ainda mais intensa. Eles mal podiam esperar pelo sábado, o dia em que, em suas mentes, reconquistariam respeito e status que acreditavam ter perdido graças a Paula. No dia da festa, vestidos impecavelmente com ternos de grife, o trio fez uma entrada triunfante no restaurante, chegando em um porte conversível vermelho especialmente alugado. Eles desembarcaram sob os olhares atentos dos convidados que já estavam chegando.
Vamos garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente, disse Lucas discretamente, verificando as câmeras e dando sinal para que o especialista iniciasse a transmissão ao vivo. Os primeiros convidados começaram a entrar no restaurante, e uma sensação de expectativa tomou conta do ar. Todos estavam ansiosos para ver o que a noite reservava, e o trio, confiante, mal podia esperar para iniciar seu plano maquiavélico. À medida que o salão de jantar se enchia de convidados, Lucas, com uma taça de champanhe na mão, movia-se graciosamente entre os grupos, aceitando calorosas saudações e luxuosos presentes. No entanto, seus olhos azuis escaneavam constantemente a entrada, em busca de um sinal da presença de Paula. Ela provavelmente está se arrumando, comentou Paulo, notando a ansiedade de Lucas. Vocês mulheres sempre demoram um pouco para se preparar. Mas Tiago, sempre mais cético do trio, soltou uma risada sarcástica. Ou talvez ela tenha percebido como estaria deslocada em uma festa como essa. Aposto que a garota do campo ficou com medo de ser o centro das atenções e decidiu ficar em casa, evitando mais humilhações. Lucas, tentando manter a compostura, deu um gole em sua bebida e disse: talvez você esteja certo, Tiago. Talvez ela tenha percebido que não pertence a esse mundo e decidiu nos poupar de sua presença. No entanto, lá no fundo, uma pontada de decepção atingiu Lucas. Ele havia planejado meticulosamente cada detalhe daquela noite, e a ausência de Paula ameaçava arruinar tudo. A noite estava em pleno andamento quando o som de um motor potente chamou a atenção de todos. Uma limusine preta, longa e imponente, começou a deslizar lentamente em direção à entrada do restaurante. As luzes da cidade refletiam na superfície polida do veículo, criando um efeito quase mágico. Lucas, Tiago e Paulo trocaram olhares, com a curiosidade evidente em seus rostos. Quem diabos chega de limusine na minha festa? Murmurou Lucas mais para si mesmo do que para seus amigos. O clima estava carregado de expectativa. Os convidados pararam suas conversas e voltaram sua atenção para a limusine. O silêncio era quase palpável. Então, a porta da limusine se abriu lentamente, revelando um par de saltos elegantes. Paula surgiu deslumbrante em um vestido que brilhava sob as luzes do restaurante. O tecido sutilmente drapeado abraçava suas curvas, e o design sofisticado gritava alta costura. Seu cabelo, antes simples, estava agora estilizado em ondas suaves que emolduravam seu rosto. Ao seu lado, um jovem de postura ereta e semblante confiante saiu do carro, vestindo um terno impecável. Ele ofereceu o braço a Paula, e juntos caminharam em direção à entrada. Lucas ficou boquiaberto, mal conseguia reconhecer a jovem que ele havia tentado humilhar. Paula, com um sorriso radiante, se aproximou e estendeu um pacote elegante embrulhado. Feliz aniversário, Lucas disse com uma voz suave, mas firme. Ele pegou o presente, ainda em choque, e ao abrir uma pequena parte da embalagem, viu o brilho de um relógio de uma marca prestigiosa. Seus olhos se arregalaram. Como você conseguiu isso? Gaguejou Lucas, claramente desconcertado. Com um sorriso brincalhão, Paula soltou uma risada contagiante, fazendo com que alguns dos convidados próximos se virassem para ver o que estava acontecendo. Em seguida, ela olhou diretamente nos olhos de Lucas e, com um toque de sarcasmo, disse: o Lucas quem me disse que eu venho de uma família humilde? Foi por causa do meu guarda-roupa simples e despretensioso. Eu escolho me vestir assim porque para mim, riqueza extrema é mau gosto. Só para você saber, meu pai é o CEO de uma das maiores empresas do país e minha mãe é a reitora deste colégio. Mas eu prefiro manter minha vida pessoal e acadêmica separadas. Eu não gosto de ostentar minha origem, ao contrário de algumas pessoas por aqui. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor.
Tiago e Paulo ficaram sem palavras, seus rostos passando por uma gama de expressões de surpresa e constrangimento. A arrogância que antes irradiava deles havia sido substituída por um olhar de choque. Os convidados ao redor trocaram olhares divertidos e sussurros. A tentativa do trio de humilhar Paulo havia saído pela culatra, e agora eles eram o centro das atenções, mas por motivos completamente diferentes do que haviam planejado. Sem dúvida, se tornaram o alvo das piadas da noite. Em um canto do restaurante, Rafael, o jovem que acompanhava Paula, um homem de postura imponente e olhar confiante, conversava animadamente com alguns convidados. Seu terno bem ajustado e sapatos de designer mostravam sua riqueza, mas era seu carisma e inteligência que realmente impressionavam. Ele era conhecido no mundo dos negócios por sua sagacidade e habilidade em fechar negócios de milhões de dólares, com uma carteira de investimentos de 8 dígitos. Você sabia que Rafael tem parcerias de negócios com os pais daqueles 3? Sussurrou um convidado para outro, apontando discretamente na direção de Lucas, Tiago e Paulo. Rafael, notando os olhares direcionados a ele, se aproximou do trio e disse com um sorriso irônico: Lucas, Tiago, Paulo, acredito que nossos contratos estão indo bem, não é mesmo? O trio, ainda se recuperando do choque anterior, agora tinha que lidar com o fato de que o namorado de Paula não apenas era rico, mas também tinha influência direta sobre seus próprios futuros e os negócios de suas famílias. Eu não sabia que vocês se conheciam, balbuciou Lucas, claramente desconfortável. Há muitas coisas que vocês não sabem, respondeu Paula, ligando seu braço ao de Rafael. Como se o universo estivesse conspirando contra eles, o trio logo percebeu que as câmeras que haviam instalado para capturar a suposta humilhação de Paula estavam, na verdade, transmitindo ao vivo seu próprio constrangimento para todo o colégio. Seu plano não apenas falhou miseravelmente, mas agora eles eram o centro das atenções e alvo de risadas. Enquanto isso, Paula e Rafael, imersos em sua própria bolha de felicidade, riam e dançavam, celebrando o amor que compartilhavam há anos. No canto mais distante do restaurante, Lucas, Tiago e Paulo se refugiaram, tentando se esconder dos olhares críticos dos convidados. A atmosfera ao redor deles estava pesada, e o silêncio entre os 3 era ensurdecedor. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, remoendo a humilhação que haviam sofrido. Não posso acreditar que isso aconteceu, murmurou Tiago, olhando para o chão. Isso é um pesadelo, respondeu Paulo, com um olhar distante. Lucas, o aniversariante, simplesmente suspirou profundamente, sentindo o peso de suas ações. Nós realmente subestimamos Paula, admitiu. Na manhã seguinte, o campus estava cheio de fofocas e risadas. As redes sociais foram inundadas com vídeos e memes da noite anterior. A humilhação do trio se tornou o tópico mais comentado.